Bom dia, queridos e amados irmãos, que tenhamos um domingo feliz, abençoado pelo nosso grandioso Deus. Oremos. Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por este instante na tua presença. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, diante de ti. Abençoe cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que eles sejam nessa manhã gratos, agradecidos a Ti, porque o Senhor é o Deus da vida deles e o Senhor os ama muito. Deus abençoe essa escola dominical, o estudo que vamos ouvir, a pessoa que vai ministrar a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Façamos a leitura bíblica no Salmo 113. Salmo de número 113, palavra do Senhor para nós nesta manhã. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus grandioso, que tudo vê, controla e cuida de tudo que Ele mesmo criou. Louvado seja Deus! Vamos ao momento do louvor, em seguida o estudo bíblico, à noite às 19h15, vamos nos encontrar. Momento em que vamos adorar o nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos
nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor, te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de domingo, estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor. Amém? Hoje nós vamos continuar estudando a nossa revista de Escola Dominical de Adultos, As Marcas de uma Igreja Saudável. E hoje nós vamos estudar a santidade da igreja. Antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado e nosso Senhor, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o único objetivo, que é louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos uma igreja, por fazermos parte do corpo de Cristo. É isso que nos alegra todas as manhãs, quando nós acordamos, para mais um dia, mais um presente que o Senhor nos dá, e podemos ter a certeza em nossos corações, a fé de que o Espírito Santo do Senhor está conosco, que vai nos guiar e que nada de mal nos acontecerá, a menos que seja da vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós fomos escolhidos, separados, e fomos eleitos através do sacrifício de Jesus Cristo, como filhos do Senhor, Pai. Seja conosco hoje, nessa semana toda que se inicia. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então começar os nossos estudos e hoje nós vamos continuar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler do capítulo 5
dos versículos de 1 a 13. Quem estiver com a Bíblia em mãos, por favor, abrir e deixar aberto nesse texto para nós podermos ir acompanhando com o decorrer da aula. Vamos ler o texto, irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Palavra do Senhor. Então, Paulo quer dizer o seguinte, que a igreja, ela é o santuário de Deus. É a morada do Altíssimo entre os seres humanos. A igreja, como corpo de Cristo, é o templo de Cristo no mundo. Quem destruir o santuário será destruído. Então, essa passagem que diz que os destruidores do templo de Deus serão destruídos, está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos de 6 a 10, que diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois da minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele que fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. A igreja é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. A igreja, ela é uma massa nas mãos do oleiro. Deus molda a igreja da forma que Ele quer. E Ele pode nos quebrar, Ele pode nos transformar. Mas também Deus pode nos dar bênção e Deus também não pode nos retirar as bênçãos conforme o comportamento da igreja, conforme aqueles que tentam, que estando dentro da igreja, tentam destruir, tentam tirar a pureza da igreja, tentam contaminar a igreja, trazendo coisas do mundo para dentro do templo sagrado que é a igreja.
Então, Deus adverte, não tentem destruir, porque a igreja é minha. Eu sou o oleiro, a igreja é o barro. Eu faço com a igreja ou com quem está tentando fazer contra a igreja o que eu bem quiser. Amém, irmãos? Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem todo o poder. Então não vamos brincar, né? Vamos respeitar a igreja de Cristo, o templo sagrado de Cristo. A imoralidade também é outro fator de falta de estabilidade da igreja. Então nós já conversamos em aulas anteriores que a igreja de Corinto, ela não era uma igreja a ser imitada. Ela estava com alguns problemas sérios no seu interior, dentro da igreja estava acontecendo rachas, divisões. Agora Deus fala que também está tendo imoralidades. Nós já vimos na aula anterior que tinha os gnósticos trazendo falsas doutrinas, pegando a palavra de Deus, levando para uma linha de pensamento, buscando conhecimento fútil, mundano, através da palavra de Deus, enganando muita gente com essa falsa doutrina, com esse falso conhecimento, especulando em cima da Bíblia, da palavra de Deus. Agora Paulo aqui fala da imoralidade, das coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja e que a igreja estava fechando os olhos, estava fingindo não ver, não estavam tomando uma posição para cortar o mal pela raiz. Então vamos continuar. Ele fala que a imoralidade também é outro fator de falta de estabilidade da igreja. Qual igreja? Da igreja de Corinto. Portanto, a igreja de Corinto também é um modelo negativo de imoralidade. Foi uma igreja que não ofereceu testemunho em várias áreas da vida pessoal dos seus membros. Como é que está a nossa igreja? Está igual à igreja de Corinto? Vamos estudar esse texto, irmãos, olhando para nós mesmos, nos julgando, olhando para a nossa vida, para o nosso comportamento, como é que nós estamos sendo como igreja, se nós estamos sendo moralmente, vamos dizer assim, saudáveis diante de Deus. Então, não vamos deixar que as coisas mundanas, as práticas mundanas, entrem dentro de nossa igreja e vamos continuar achando que isso é certo. Pois não é, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Ele está vendo o que está acontecendo de errado dentro da nossa igreja e nós também temos que agir, fazer a nossa parte. Porque a Bíblia, ela nos chama a viver em santidade. Temos o clássico texto de Levítico, retomado por Paulo, que diz: sede santos porque eu sou santo. Então não vamos falar em sentido teológico sobre os passos da santidade, mas expor como os membros da igreja de Corinto estavam se comportando erroneamente em algumas áreas da vida. Portanto, nós vamos trabalhar a santidade em alguns tópicos, de acordo com o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Nós vamos falar sobre disciplina, sobre litígios e a questão da espiritualidade e a imoralidade. Vamos estudar então. Primeiro nós vamos falar disciplina para a questão sexual. Deus fez homens e mulheres e Deus ensinou que homem e mulher devem ter uma vida sexual abençoada, agradável a Deus dentro de um casamento, um coito com o objetivo de procriação, de perpetuar a raça humana, de gerar filhos. Deus não fez, irmãos, homem com homem, mulher com mulher. Esse tipo de sexo não é agradável à igreja. E se nós formos ler lá na Bíblia, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nós vamos ver que Deus abomina relações sexuais que não são agradáveis a Ele, que não foram feitas conforme o seu pensamento. Deus fez o homem para ser homem e mulher, um respeitando o outro,
e com o único objetivo de procriar. E um ser do outro, um dá prazer para o outro. Então, às vezes, com essa modernidade, nós estamos aceitando homem com homem na igreja, mulher com mulher na igreja. Isso não é agradável a Deus, isso não é moralmente correto dentro de uma igreja cristã. Amém, irmãos? Não é que nós vamos discriminar esses nossos irmãos, mas eles podem vir para a igreja, desde que se convertam, mudem a sua postura sexual. Então, nós vamos falar o que é disciplina. Conforme nos ensina Carrez, no seu livro de 1993, na página 30, ele fala que é a reação da igreja contra toda maneira de viver contrária à fé. Então, tudo o que for contrário à fé, tudo que for contrário ao que a Bíblia nos ensina, a igreja tem que ter uma reação contra. Isso é disciplina dentro da igreja. O primeiro caso de regulamentação disciplinar na igreja foi no Concílio de Jerusalém, que está relatado lá em Atos 15, versículos 20 e 29, que diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavra, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares saúde. Então, Judas e Silas foram os enviados para o concílio, de Jerusalém, para representar a igreja cristã e falar sobre esses assuntos, regulamentar a igreja sobre esses assuntos, sacrifícios a ídolos, sangue de animais sufocados, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Então foi a primeira regulamentação que teve na Bíblia, no Novo Testamento, na igreja já consolidada, sobre esse tema. Então, os pagãos que se converteram ao cristianismo, incipientes, foram exortados a abandonarem os ídolos, as carnes sufocadas e as relações sexuais ilícitas. Ou seja, a vida cristã tem herança no judaísmo e, como tal, os gentios que se convertem não devem praticar os comportamentos humanos herdados do passado. Tem que haver uma mudança de vida, uma quebra de paradigma. E Paulo faz exortação à prática da disciplina na igreja. Então, ele exorta que a igreja, para ser, que forma o corpo de Cristo, para ser uma igreja saudável, para dar bons exemplos,
para que os irmãos congreguem uns com os outros de forma que seja agradável a Deus. Ela tem que ser uma igreja disciplinada, onde cada um colabora com aquilo que é correto e a igreja fica assim, ó, redondinha. Amém, irmãos? Nossa igreja está assim, redondinha, cada um fazendo o que é certo, cada um cuidando da igreja da forma que deve ser cuidada, vigiando, e a igreja se torna uma igreja redondinha aos olhos de Deus. Paulo exorta a igreja a praticar uma disciplina curativa. O apóstolo deseja proteger a comunidade, levando seus membros a romper as relações com os pecadores. Isso nós lemos lá no versículo 13. Nós lemos lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Nós estamos no versículo 13. Né? O culpado deve ser entregue a Satanás, mas que tendo em mente o dom da graça de Deus, que haverá de salvar o infrator mais tarde. O que é ser entregue a Satanás, irmãos? Aquela pessoa que está conosco dentro da igreja, se dizendo irmão, mas nós sabemos que a vida dela fora da igreja não condiz com o que ela faz dentro da igreja, que ela pratica atos que não são agradáveis a Deus, que envergonham a Jesus Cristo, que não faz bem para o corpo de Cristo, nós não devemos julgá-la por nós mesmos. Né? Nós temos que entregá-la a Satanás. Uma pessoa entregue a Satanás, ela vai sofrer muito, porque Satanás é mau. Olha o que ele fez com Jó. Né? Deus permitiu e ele foi lá e destruiu a vida de Jó, em todos os sentidos. Mas Jó não perdeu a salvação, porque Jó tinha fé. Então, às vezes, nós temos irmãozinhos na igreja que estão no caminho errado, fazendo coisas erradas, mas nós temos que entregá-los a Satanás. Deixar com que ele mesmo sofra com aquele pecado e aprenda com aquela prática errada, abrir os olhos dele para que ele veja que aquele caminho não é o caminho que o Senhor tem para ele, que ele está desviado, ele está indo para o vale da sombra da morte, ao invés de ir para a porta estreita que é Jesus Cristo. E deixar que esse próprio irmão se arrependa e volte para Cristo. Porque se ele for eleito, se ele for predestinado, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a igreja não pode fechar os olhos para as atitudes pecaminosas que estão contaminando a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Todos compreenderam que nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos deixar que Deus faça, que na hora certa aquele irmão se arrependa e volte para Jesus. Que ele mesmo enxergue que está com Satanás, que está servindo a um Deus do mal. O sofrimento é muito grande. Amém? E vamos pedir a Deus que nos livre disso, né? Porque nós também estamos na carne, nós também estamos sujeitos a esses pecados que não são agradáveis a Deus, a cair em tentação e irmos para esse caminho também. Né? Mas temos que identificar dentro da nossa igreja onde é que estão esses irmãos, se tem, né? Deus permita que a nossa igreja não tenha nenhum, né? Na sua igreja também não tenha nenhum, mas se tiver, precisamos identificar, sentar, conversar, e se o irmão não mudar, deixar que Satanás cuide dele, que ele sofra fazendo o que é errado, até se arrepender e voltar para a maravilhosa graça de Deus que vai estar de braços abertos esperando por ele. Amém? Calvino afirmou que a disciplina serve para não macular o bom testemunho da igreja. A Bíblia ensina que a disciplina tem que ser uma prática amorosa e corretiva. Ensina a criança a andar no caminho que deve andar, que ela não se desviará, nem para a direita nem para a esquerda. Né? E a Bíblia diz também que o Senhor disciplina a quem ama. Então, Deus só vai pesar a mão, disciplinar, castigar aquele que ele tem interesse, né, de trazer para si, aquele a quem ele ama. Portanto, este é o primeiro documento claro
sobre a disciplina no Novo Testamento e indica o cuidado de Paulo com a igreja. O cristão sábio acata a disciplina como um sinal da graça divina. Outra coisa que Paulo cita, que tem na igreja de Corinto, e que não é agradável a Deus, que não contribui para a disciplina da igreja, é a passividade da comunidade. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios 5, nos versículos de 1 a 5. Quem estiver com a Bíblia aberta pode conferir. Leva Paulo a propor um remédio contra o mal da imoralidade. Às vezes, irmãos, a gente vê o certo e vê o errado, e a gente não toma posição. A gente coloca os dois no mesmo patamar e acha que aqui, e convive com os dois no mesmo peso, na mesma medida. Isso chama passividade. A gente ver o que é errado, ver uma coisa errada, ser conivente com ela e não tomar nenhuma atitude. Um homem digno, um homem que zela pela sua igreja, um homem que tem cuidado com as coisas de Deus, um homem que quer um corpo de Cristo saudável, a balança dele estaria para baixo aqui, ó. O correto estaria lá em cima, o errado estaria lá embaixo. E, infelizmente, dentro de nossas igrejas, porque tem pessoas que, líderes, ou até mesmo membros antigos da igreja, que para não desagradar, para que ninguém saia da igreja, para que a igreja não perca números, são coniventes. Vivem na igreja dessa forma aí, ó, colocando no mesmo peso, na mesma medida, o certo e o errado. Não pode ser assim. O certo é o certo, o errado é o errado, e deixa Deus cuidar, deixa Deus julgar, deixa Deus trazer o irmãozinho de volta na hora que o irmãozinho estiver arrependido. Lá em Levítico, capítulo 18, versículos de 7 a 8, diz: a comunidade está consentindo com um problema gravíssimo que não encontra do entre os pagãos. Uma pessoa da igreja está tendo um relacionamento com a própria madrasta. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. Então, esse problema gravíssimo que estava lá na igreja, entre eles, que era um problema que devia ser dos pagãos, mas estava entre eles, é que dentro da igreja Corinto estava tendo um caso de um filho ter um caso com a mulher do seu pai, que a Bíblia condena, né, irmão? Desde lá, Levítico, se a gente continuar lendo lá em Levítico, a Bíblia vai citar também outros tipos de relacionamentos sexuais que não pode acontecer entre os cristãos, entre os que têm temor a Deus, né, a Deus Pai, aqueles que são orientados pelo Espírito Santo, coisas que não são agradáveis a Deus. Paulo, ele não está na comunidade, ele diz que não está na comunidade, nós lemos lá no versículo 4, né? Mas Paulo, no versículo 4, mas Paulo espiritualmente decreta a sentença disciplinar com a comunidade. Ele se importava com a comunidade, ele gostava da igreja, ele gostava dos membros da igreja. Ele queria que a igreja fosse uma igreja santificada. Então ele fala que ele é o pai da igreja e tem a autoridade de Cristo. É cooperador, ministro e administrador da igreja. E em espírito a sua orientação em nome de Jesus. Quer dizer, ele orienta a igreja em espírito. Recomenda que este irmão seja entregue a Satanás para a destruição do seu corpo e a salvação da sua alma. Para que ele sofra com o pecado que ele está cometendo, se arrependa e tenha a salvação da sua alma. Olha, o cuidado, irmãos, que Paulo tinha para com a comunidade cristã primitiva. Nesse sentido, Carrez também, no livro de 1993, na página 31, explica: o fato de ser entregue a Satanás suspende sem anular totalmente os resultados da justificação. Não é, pois, nem o apóstolo, nem a comunidade que executam a sentença.
A pena é como uma receita médica que terá por finalidade reconduzir o pecador à salvação. O sofrimento por causa do pecado, da prática do pecado, é que vai fazer com que o pecador caia em arrependimento e volte para Jesus e mantenha a sua salvação. Paulo fala também do fermento e a massa, lá nos versículos de 6 a 8. Ele diz que o fermento é símbolo de impureza. E ele cita também, o autor da revista, o pastor, ele cita que, com exceção lá de Mateus 13:33 e de Lucas 13:21, todas as vezes que fermento é citado na Bíblia, é como símbolo de impureza. Vamos ler uma das exceções. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa é uma exceção onde o fermento não é citado como impuro, e sim como puro, né? Mas ele diz que basta um pouco de fermento para contaminar o todo. Por isso, o pão ázimo, aquele sem fermento, ele é símbolo de pureza e de verdade. Paulo recomenda à igreja de Corinto a lançar fora o fermento da impureza. O que simbolicamente falando, irmãos, ele está dizendo que a igreja tem que pedir para que saia aquela pessoa que está cometendo atos impuros dentro da igreja. Ela está agindo como um fermento, que um pouquinho só ele espalha a impureza para muitos na igreja. Então a impureza na igreja vai crescendo, 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 vai tendo levedura até contaminar todo o corpo de Cristo, né? Então Jesus é o Cordeiro Pascal. E na festa da Páscoa, que está por vir, a igreja deve se purificar, tratando o pecado da imoralidade praticado em seu meio. Às vezes a gente fala, poxa, mas essa imoralidade aí era sexual, era do filho com a madrasta. Hoje, irmãos, se nós formos olhar, tem pastores cometendo adultério dentro da igreja, né? Tem irmãos que estão em práticas sexuais sem serem casados, morando juntos sem serem casados. A igreja fecha os olhos, a igreja finge que não vê. Não é o certo, né? Então temos que tirar o fermento da impureza do meio da igreja. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: com o abandono do velho fermento, assim é a vida do cristão que se fez nova criatura em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a partir do momento que nós abandonamos o velho fermento, né, saímos das mãos de Satanás, né, porque paramos de sofrer, né, e voltamos para Cristo arrependidos, nós nos tornamos nova criatura, né? E se sou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Eu estou de novo purificado, livre do velho fermento. Às vezes, William Barclay diz, às vezes é preciso exercer a disciplina pelo bem da igreja. Nem sempre é bom fechar nossos olhos perante as ofensas, elas podem nos prejudicar. O veneno deve ser eliminado antes de que se expanda. A erva daninha deve ser arrancada antes de poluir toda a terra. Então nós temos que fazer o quê? Uma faxina. Em nós primeiro como igreja, e depois como na comunidade que é a Igreja de Cristo, né? Um a um se avaliando, procurando se livrar de toda e qualquer impureza, irmão, seja ela em qualquer área, sexual, moral, né? Vamos procurar sermos sem fermento, sermos aquele pão ázimo, limpo, puro diante de Deus. A relação com aqueles que se comportam mal. Às vezes a igreja age, a relação da igreja com os que estão se comportando mal,
né, como nós lemos lá em 2 Coríntios 5, de 9 a 13, é essa aí, ó. Eu não vi nada, eu não enxergo nada, eu não vejo nada, eu não falo nada. E deixa as coisas acontecerem dentro da igreja. Ah, Deus está vendo, Deus vai agir. Sim, irmãos, Deus está vendo, Deus vai agir. Deus é poderoso, é onisciente, é onipotente, na hora certa Ele vai agir. Mas Deus quer também que nós tomemos posição, que nós tenhamos zelo por aquilo que Ele nos deu para tomarmos conta. A igreja é de Jesus, nós cuidamos da igreja de Jesus, nós formamos a igreja de Jesus. Então eu não posso ser alienado, eu não posso falar, não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar, eu tenho que orar, eu tenho que exortar. E a igreja tem que melhorar, a igreja tem que se manter pura, em santidade. Amém? Não vamos ficar como esses três aí, ó. Não é correto, não agrada a Deus. Sermos pessoas com essa posição diante das coisas erradas dentro da igreja, que é o templo de Deus. O problema não era apenas o fato do irmão ter se envolvido com a madrasta e praticado a imoralidade. A dificuldade de Paulo é entender como a igreja consente com a imoralidade praticada e ainda elenca uma lista de vícios existentes na igreja. Nós lemos lá no versículos 10 e 11. A igreja via, a igreja consentia, a igreja não falava nada. Aí vem as perguntas. Como os membros da igreja podem se associar com pessoas que ainda carregam tais práticas? O que fazer nesse caso? Paulo expõe a disciplina de não se associar com pessoas impuras, idólatras e avarentas. Então, aquela pessoa que quer manter pura e santidade a igreja de Cristo, ela mesma, como parte do corpo de Cristo, ela tem que tomar cuidado para não se associar a esse tipo de pessoas impuras, idólatras, avarentas. E, irmãos, não fingir que o certo que o errado é certo. O errado é errado. Não vamos ficar justificando para mantermos a parte social da igreja boa, mas a parte espiritual da igreja em decadência. Amém? A comunidade deve aprender a julgar seus próprios erros. Ao debate sobre a disciplina, Paulo soma algo importante. Os crentes não são chamados a julgar o mundo. As pessoas sem Deus estarão diante do tribunal de Cristo. O apóstolo, pelo contrário, ensina que a comunidade cristã deve dar conta de si própria, praticando bom testemunho ao mundo, que no caso começa com a disciplina, que é o julgar-se a si próprio. Então, cada um julga a si próprio, cada um lembre que ele faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte da igreja de Cristo, que essa igreja tem que ser santificada, ela tem que ser sem impureza, tem que ser igreja pura. Então vamos julgar a nós próprios, né? E vamos procurar, irmãos, observar como anda a santidade da nossa igreja. Não vamos ser surdos, cegos e mudos, né? Vamos observar, falar, orar, porque é assim que tem que ser resolvido um problema, porque essa massa cheia de fermento está no meio da igreja. E se nós não pusermos ela para fora, ela vai crescer, ela vai contaminar toda a igreja. Vai ficar tudo levedado. O pão com fermento deve ser eliminado no meio da comunidade. O pecado deve ser abandonado. A igreja não pode consentir com o mal. Vejo nessa figura a condenação, a associação com pessoas que não seguem os padrões da palavra de Deus. Então a condenação vem por aí, né? Nós temos que ser, nossa igreja, nós como igreja, né? A igreja como templo de Jesus Cristo. Ela tem que ser assim, ó, pão ázimo, sem fermento, puro, redondinho, pronto, apetitoso, pronto para ser servido a todos aqueles que precisam, todos aqueles que têm fome,
espiritualmente falando, fome da palavra, aqueles que estão famintos pelo mundo afora. Amém, irmãos? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha aberto nossos olhos, né? Vamos olhar para nós mesmos, vamos nos julgar, vamos ver onde é que nós estamos sendo impuros. Não vamos deixar que esse fermento da impureza tome conta do nosso coração até que ele exploda, até que não tenha mais jeito, né? Nosso coração tem que estar limpinho, puríssimo, porque é nele que habita o Espírito Santo de Deus. Amém? E que Deus abençoe a nossa semana. Que à noite nós possamos estar felizes da presença do Senhor para glorificar no nosso culto de adoração a Ele, né? Pessoalmente a Deus, glória, né? E que a semana seja uma semana de reflexão, uma semana onde nós possamos melhorar como cristãos, como ser humano, como pessoas. Vamos ser purificados pelo Espírito Santo de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos.